Fala, rapaziada do Legal Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NSS com vocês. Rapaziada, nesse vídeo, bora falar um pouquinho sobre o Vila, né, nosso adversário. Vamos falar também sobre o time do Remo, o que o Daniel Paulista vai fazer com tantos desfalques no time do Remo, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, peço só pra você, meu amigo, deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é importante pro crescimento do nosso trabalho, sua interatividade aqui, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo, ele tem um patrocínio de Ediótica. Se você não foi na Ediótica, o telefone da Ediótica tá na tela aí pra você. Entre em contato com a galera da Ediótica, tá? Para você comprar o seu óculos, sua armação, sua lente, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso lá na Ediótica. O telefone tá na tela aí para você. Esse vídeo também tem um patrocínio do meu amigo Gabriel. Se você quer contratar o seu pacote de TV, entre em contato com o Gabriel. O telefone do Gabriel tá na tela aí, tá? E aqui também no primeiro comentário fixado. Entre em contato com o Gabriel, tá bom? Estamos, amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, bora falar um pouquinho sobre o Vila, né? O Vila, o atual campeão goiano, foi campeão do campeonato goiano, assim como o Remo também foi campeão paraense. Então será o duelo dos campeões, né? Dos campeões regionais. E eu preciso aqui falar uma questão sobre o Vila. O Vila, ele tem uma derrota na competição. E foi justamente na estreia, na primeira rodada. Desde lá o Vila não perdeu pra ninguém, tá? O jogo do Vila. O Vila venceu o nosso filho por 1-0. Depois venceu o Goiás, aliás, empatou com o Goiás em 2-2. Venceu a equipe do Botafogo de Ribeirão por 2-0 em casa. Venceu a Chapecoense por 1-0 também jogando nos seus domínios. Pela Copa do Brasil perdeu para o Cruzeiro, né? E venceu o Atlético fora de casa. O Vila veio de 3 vitórias seguidas. E detalhe, sem sofrer nenhum gol. Só que o clube do Remo também, nessa Série B, não sofreu nenhum gol no campeonato brasileiro, né? No campeonato brasileiro, o Remo não sofreu nenhum gol jogando pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vila, por incrível que pareça, tem o mesmo número de gols sofridos que o clube do Remo. Ao lado do Remo, o Vila tem a melhor defesa da competição. Não sei se você sabia disso, mas o Remo tem a melhor defesa da competição, né? Com apenas 4 gols sofridos. O Vila também sofreu o mesmo número de gols, tá? O Vila sofreu aí... O Vila sofreu 4 gols também jogando, tá? Então, assim, é um adversário complicado pro clube do Remo, tá? O Vila vem sem perder, né? E são 3 jogos que o time vence sem tomar gols. Venceu por 2-0, 1-0 e 1-0. E o último jogo que o Vila venceu foi fora de casa, vencendo o Atlético, que ontem meteu 3-0 no Botafogo de Ribeirão, jogando fora de casa. Então, os resultados aí de ontem, né, da Série B, o Atlético meteu 3-0 no Botafogo de Ribeirão e a equipe do Amazonas, que vinha vencendo, né, até os últimos minutos, quando a fase não é boa também, meu amigo, tudo o que acontece, né? O Amazonas conseguiu empatar com o CRB, um time que a gente viu contra o rival, né? O CRB fora de casa é um time bem limitado, bem exposto, bem vulnerável. E o Amazonas não conseguiu somar os 3 pontos, agoniza lá na 19ª colocação. Jogou, inclusive, o nosso rival, né? O melhor time, segundo aí os bicolores, né? Os mucurentos é o melhor time do norte. Perdeu por descuido, como diz lá o hino, que nem é hino, né? Nem é hino. Mas a marchinha de carnaval deles diz lá que eles perderam por descuido e estão na lanterna por descuido. Inclusive, coitado do América Mineiro, que vai ser goleado jogando em casa. O América não perdeu pra ninguém, né? Segundo os bicolores, claro, né? Mundo de Alice, mundo fantástico de Bob deles. Mas o bicolor, né? Que tá agora comemorando a lanterna do seu time. É bom que vocês não caem mais, né? Mas que pra 20º colocado só balançar a tabela pra cair pra Série C, né? Porque não tem mais como perder posição. Então, nós temos que vencer o Vila para permanecer no G4. Se o Remo empatar, o Remo tem que torcer pro América não vencer a Mucura. Deixa eu só ver como é que tá a tabela aqui para poder, né, justamente confirmar isso para vocês. O América Mineiro tem 6 pontos, né? Não. O América Mineiro vencendo, ele vai a 9 pontos. Então ele não ultrapassa o Remo, que tem... Não, gente, peraí. Vi aqui o número de jogos, né? O América Mineiro tem 9 pontos. Se o América Mineiro vencer e o Remo perder pro Vila, o América Mineiro ultrapassa o Remo na tabela, tá? E o que deve acontecer, o América Mineiro vencer o seu jogo em casa, porque vai pegar a pior equipe da competição. E o Remo não. O Remo, mesmo desfalcado, vai aí
ter uma dificuldade muito grande contra o Vila, que é o vice-líder da competição. Então, assim, falando aqui em termos de tabela, né, é bem complicado pra gente esse jogo. Já era complicado a gente com os 11, né, titulares. Imagina agora cheio de desfalques. Mas não vamos ficar lamentando, né? Nosso treinador, ele ganha um salário para isso, para ajustar a equipe e procurar soluções. O Remo tem 12 pontos e é o quarto colocado. Se o Remo vencer o Vila, jogando em casa, fazer o dever de casa, o Remo vai a 15 pontos. Fica a um ponto do líder Goiás e fica na segunda colocação isolada com 15 pontos. O Vila permaneceria na terceira colocação, né? Aliás, cairia para a terceira colocação, ficaria com 13 pontos, permaneceria com seus 13 pontos. E aí o clube do Remo teria posso dizer, uma gordurinha, né? Porque o quinto colocado e o sexto colocado, ambos têm 12 pontos. O Remo teria 3 pontos para essas equipes, né? E já se distanciaria, por exemplo, da Chapecoense, que tem 10 pontos. É óbvio que o América pode chegar aos 12 pontos, e aí ficaria América, Cuiabá e CRB com 12 pontos, encostados ali no G4. Mas o clube do Remo precisa vencer para se desvincular. Por quê? Porque depois tem um jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa. E aí é jogo para somar pontos. Eu não vou nem exigir o Remo, do jeito que tá quebrado aí, ganhar do Atlético Goianiense fora. É óbvio que a gente tem que torcer para isso, né? Sempre tem que entrar pros jogos para vencer. Mas roubar um ponto lá no Acioli contra o Atlético é importante. É importante porque a gente sabe que é um campeonato de pontos corridos, né? E aí você depois enfrenta um Volta Redonda em casa, com a possibilidade de ter boa parte dos seus jogadores titulares em campo, né? Então, é importante. Bom, rapaziada, ontem eu recebi no WhatsApp uma informação e não foi muito boa também, né? A gente, aliás, tirando o título, a gente não teve mais nenhuma informação boa, né? Só informação ruim. Mas de que o Regis estaria com lombalgia e não jogaria esse jogo. O titular, no caso eventual, no lugar do Jadson, o Regis. Sinceramente, eu procurei saber mais dessa informação e eu não obtive resposta, tá? A gente só vai saber, na verdade, horas antes do jogo, ou talvez hoje solte alguma coisa aí na imprensa sobre o Regis. Mas, sinceramente, mano, se o Regis não jogar com Pedro Castro, um cara que não consegue criar nada, que não consegue jogar nada, que tem muita dificuldade para ver o jogo, né? Eu esperava bem mais do Pedro Castro, eu esperava bem mais desse jogador, tá? Mas ele até agora não conseguiu jogar, não conseguiu performar. Então, o Regis, pelo menos a gente teria essa esperança, né, de que ele fosse ser um cara mais dinâmico, mais criador no meio de campo, um cara que poderia substituir o Jadson, não à altura, porque o Jadson ele faz diversas funções em campo, mas o Regis, pelo menos na parte ofensiva, ele pode ajudar a gente bastante. Então vamos torcer aí para que essa informação seja apenas uma fake news, né, que o Regis tenha condições de jogo para esse jogo contra o Vila, porque a gente vai precisar do máximo que a gente puder, tá? Eu tenho aqui um esboço de time para você aí saber sobre o time que vai enfrentar o Vila Nova. Marcelo Rangel no gol, lateral direita Cadu, na zaga Camutanga e Reinaldo, lateral esquerda, provavelmente o Marcelinho deve jogar improvisado por ali. O meio de campo, Caio Vinícius, Luan Martins e mais à frente Regis ou Pedro Castro. No ataque, uma ponta, provavelmente PH, acredito que o PH deve ganhar essa vaga aí. Na outra ponta, o Pedro Rocha e o Viseu centralizado, tá? Se não tiver condições do PH, vale aquela ideia, né? O 4-4-2, o famoso 4-4-2, com 2 atacantes à frente, e aí você complementa o meio de campo com mais um cara. Se o Regis tiver condição, por exemplo, o Regis de meia ali e o Pedro Castro. Senão o Dodô mesmo, né? Não tem pra onde muito fugir, né? É o que a gente tem no elenco. Ou então o Guti, pode botar um Guti ali também, mas duvido muito. Pelo que eu entendi aí do nosso treinador, ele não é de apostar muito nos jogadores da base, então você tem uma esperança de que o Guti vai jogar um jogo desse tamanho contra o Vila, você tem que estar bastante otimista. Mas deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião sobre essa situação. O Remo vai ter condições de vencer o Vila, tem uma obrigação, né? Joga em casa. Mas a gente entende que é um time que está muito quebrado, praticamente meio time desfalcado, e o Vila começa a ganhar ar de favorito para esse jogo. Mas jogamos em casa. Teremos o apoio da nossa massa. E o nosso torcedor não vai querer ir pro estádio para ver o time perder, pô. E muito menos jogar de maneira covarde. É jogar para cima do Vila, buscar a vitória, ganhar o jogo, porque depois, meu amigo, tem um jogo duríssimo, complicadíssimo contra o Goianiense, fora de casa. E aí, meu amigo,
Aí você já sabe, né? Você já sabe aí que como é que fala? A cobra vai fumar, né? O chicote vai estalar. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.